Vamos lá, assunto do capítulo 2, né? O artista popular brasileiro. Ele vai da página 22 a 29, com a professora Rita de Cássia, na disciplina de artes. O artista popular brasileiro. Os artistas populares, ele cria uma forma de se expressar dentro de culturas cheias de história. Então, a partir de sua arte, eles movimentam comunidades, apresentam diferentes maneiras de ver o mundo e dão sentido novos a tradições já existentes. Expressões regionais. Então, há muitos tipos de manifestações culturais por todo o Brasil, e essas expressões se relacionam com o modo de vida, os valores e com as técnicas de trabalho mais desenvolvidas em determinada região ou país. Então vamos conhecer um pouco dessas manifestações artísticas. Vamos lá. Uma das primeiras manifestações artísticas é a literatura de cordel. Então vamos conhecer um pouquinho o que é essa literatura de cordel. É uma manifestação artística, claro, típica da região ou do Nordeste brasileiro. E essa literatura de cordel, ela é um tipo de poema popular, oral e impressa em folhetos, geralmente expostos para venda penduradas em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Então, como vocês podem observar a imagem aí abaixo, alguns livros pendurados, isso dá-se o nome de literatura de cordel, que são os folhetos impressos, né? E eles são vendidos pendurados numa corda. Então, a expressividade e emoção com que os cordelistas apresentam suas rimas encanta a todos e faz desse gênero literário um dos mais queridos e respeitado em solo brasileiro. Literatura de cordel, ou seja, aí tem um varal em cima e a gente vai observando a forma a qual ela é colocada à sua exposição. Então, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistérios de fé do desassistido. Ou seja, então ele tem como foco principal, né, retratar os fatos do dia a dia do cotidiano. A arte popular que está dentro do contexto de toda essa diversidade, né, das expressões originais. Então, o que é arte popular? Ela é a atribuição que se dá a produções artísticas, como pintura, literatura, escultura e assim por diante, com relevante valor de pessoas que nunca se especializaram em arte, de fato frequentando escola. Ou seja, então essa arte popular, que logo adiante a gente vai ver que ela é também conhecida como pop art, né, que é uma arte nova, elas são trabalhadas com pessoas que não são especializadas diretamente a trabalhar com arte, né, mas que também não frequentaram a escola. Então, quando surgiu a arte popular, que também é conhecida como pop art ou arte pop, por fim, ele é um movimento artístico que surgiu no século XX, a partir da utilização de imagens da cultura popular presentes no meios de comunicação. Então, a gente vai ver artistas populares e a gente vai poder conhecer um pouquinho deles. Mas antes, a gente vai ver que como são transmitidos saberes populares, ou seja, todos esses saberes que os artistas ele vinha apresentando, eles eram, na verdade, transmitidos de geração em geração, ou seja, oralmente ou pelo próprio fazer. Então, aí a gente vai vendo que, mesmo com esses saberes tradicionais, eles não estavam parados no tempo. E com isso, né, eles alteram junto com os valores que a comunidade adquire, de acordo com a criatividade individual de cada artista. Ou seja, então a gente vai percebendo que um artista popular, mesmo que aprenda um ofício com seu mestre, imprime sempre características próprias às suas obras. Então aí a gente vai percebendo, né, que cada artista ele tinha o seu jeito próprio de trabalhar, a sua maneira de exibir sua arte, mas cada um com suas características próprias. Então, as técnicas e materiais utilizados pelos artistas populares vão de acordo, né, com as tradições e os recursos disponíveis, como a gente vai poder ver, observar aí agora.
né? Nós temos duas imagens e aí a gente vai ver dois tipos de materiais trabalhados, né, na criação dessas esculturas. Então, há artistas que trabalham com cerâmicas, com pintura, bordado, gravura, entre outros materiais. E eles abordam também, né, temas variados e geralmente estão relacionados ao cotidiano. Na primeira imagem, nós podemos observar, né, uma escultora. Ela está fazendo o quê? Criando uma escultura com a escultura mostrando o busto, né, e o material utilizado foi a argila. Na segunda imagem, nós temos aí um outro artista. Ele está esculpindo a cabeça de um leão e o material utilizado eram pedaços de madeira. Os mestres da arte popular. Então vamos lá, conhecer alguns desses mestres, né, que tiveram o prazer de trabalhar dentro dessa cultura. Então vamos lá. A criatividade de um povo move a arte popular. Alguns artistas populares acabam criando um estilo tão significativo que passam a ser referência para a sua região. E a isso tudo, né, a essa criatividade desse povo de mover a comunidade, dá-se o nome de mestre. Então, dentro desses mestres, nós podemos ver que assim, outros membros da localidade aprendem com eles e vão passando seus estilos, ou seja, eles vão, através da criatividade própria, inovando e aprendendo com aqueles mestres mais antigos e vão passando de geração em geração. Então, aí a gente vai poder conhecer alguns desses mestres. E o primeiro é Mestre Vitalino. Foi um artista popular brasileiro considerado um dos maiores artistas da história da arte do barroco ou do barro no Brasil. Então, aqui está à direita a imagem de Vitalino, que era um mestre na época da arte popular, e à esquerda nós podemos observar uma de suas obras, o material qual ele utilizava para a produção dessa obra, né, ou de suas obras, era o principal instrumento dele de trabalho, era o barro. E aí a gente tem também Geraldo Teles, mineiro de Itapecerica, escultor, e ficou conhecido com as iniciais GTO, ou seja, Geraldo Teles Oliveira. A madeira foi sua matéria-prima desde o início do seu trabalho, por volta de 1965. E aí nós temos aí uma das obras produzida por Geraldo Teles, né? E ele utilizava como matéria-prima a madeira para o desenvolvimento de seu trabalho. Então aí a gente conheceu um pouquinho, né, da história, né, dos artistas populares, ou seja, o artista popular dentro do contexto brasileiro. Então eles vão criando, vão inovando e isso tudo vai passando de geração em geração. Então aqui nós finalizamos a nossa primeira etapa do nosso conteúdo, abordando um pouquinho sobre o artista popular brasileiro. Então nós conhecemos aí Geraldo Teles, nós conhecemos o Mestre Vitalino, dentre outros que nós ainda vamos poder conhecer. Então aqui finalizamos o nosso primeiro conteúdo e vá estudando, lendo, aprimorando os seus conhecimentos.